Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suplem. TV Suplem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Geraldo Peçanha. Tudo bem, Geraldo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Bem-vindo a você também. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje, né? O Geraldo, ele é escritor, ele é psicanalista, ele tem mais de 70 livros publicados, ele é fundador e diretor do projeto Coração de Pólen, Centro de Tratamento, Estudo e Pesquisa na área da saúde mental, lá em Curitiba. Então ele é uma pessoa super qualificada para falar do tema, que é um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 99, revista Sofia que tem aí mais de 20 anos de existência, mais de 100 exemplares, uma revista bimestral da Editora Teosófica, e é possível adquirir a edição avulsa, fazer assinatura da revista impressa, da revista digital, de ambas, e receber aí esses exemplares. Então, o título do artigo do Geraldo é Aprendendo a Viver. E nesse artigo, o Geraldo ele fala muito sobre um tema super pertinente para todos nós. Particularmente, esse foi um tema, Geraldo, que eu refleti muito, principalmente na época da pandemia. Eu vi até que você cita, né, o final da pandemia ali, quando você escreveu o seu artigo, que é a saúde mental, né? A importância e, ao mesmo tempo, a carência que muitos de nós acabamos tendo, né? Então, o nosso estilo de vida, a correria do dia a dia, enfim, você aborda ali de maneira muito inteligente todos esses tópicos. Então, eu convido você a falar conosco sobre o artigo. Então, qual é essa crise de saúde mental que você aborda no início do artigo? Como que a coisa está se desenvolvendo? Pois é, Charles, eu escrevi esse artigo um pouco baseado no impacto, né, do pós-pandemia, mas eu acho que se eu tivesse que escrever ele hoje, eu teria que escrever 2 vezes ou 3 vezes a mesma coisa, porque na época que eu escrevi eu tinha muita segurança do que eu estava escrevendo e hoje eu tenho absoluta certeza, né? Porque o que aconteceu na pandemia é que a pandemia nos permitiu viver a solidão, né? Ou de alguma maneira, para alguns, nos obrigou a viver a solidão, ou seja, o desconectar daquilo que em tese a gente está sustentado, né? Eu já retomo essa ideia. Mas hoje, com o uso da tela, né, com o exagero, com o desespero, né, e com a dependência ou interdependência que nós humanos estamos tendo em relação à tela, a mesma reflexão se faz necessária, né? Eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que fica mais fácil, inclusive, das pessoas entenderem, né? Quando se questiona sobre o uso de internet, o uso da tela por parte de crianças e adultos, eu sempre estou pontuando que o maior problema do uso da tela ou do uso exagerado de telas é justamente porque a tela ela nos rouba o direito da solidão. E eu não estou sozinho nessa reflexão, porque essa é uma reflexão que a filosofia já faz há muito tempo, né? O quão importante é o indivíduo viver a solidão, né? Então, a gente tem um livro extraordinário sobre isso, né? Que é a Poética dos Espaços, né, do Gaston Bachelard. Ele é um filósofo que escreveu muito sobre essa questão dos espaços e dos ambientes. Então, nesse livro dele, ele vai esmiuçando muito essa ideia do quão importante é uma casa, porque dentro de uma casa, no sentido de lar, é o único lugar no mundo onde as pessoas experimentam esse sentido da solidão. Então, lá no texto dele, ele reflete a importância de uma criança, por exemplo, estar sozinha dentro do quarto e não falar com ninguém, não abrir a janela e ficar naquela bagunça que muitas vezes incomoda os pais e tudo mais, mas que ali na infância, experimentar aquela espécie de solidão é você também experimentar
quais eus, né? Ou seja, retirar as cascas de nós, né? Dos nossos vários eus nesse espaço de solidão. Então é dentro de um quarto que uma criança põe uma roupa da mãe, uma roupa do pai, um sapato, ou tira a roupa. Enfim, ela experimenta retirar aquelas cascas como se fosse uma cebola e tentar chegar no miolo do humano e se reconhecer. Então, a infância é também um espaço para que a criança experimente a solidão. Mas hoje, os pais, ao colocar uma tela na mão da criança, ele retira esse direito. Ou seja, em todos os momentos que a criança vai entrar nesse lugar da solidão, para ela retirar essas cascas e se reconhecer, a tela. E aí eu tenho que passar o dedo, passar o dedo, passar o dedo. Então, a traição, né? E eu gosto dessa palavra, a traição da tecnologia, ela é justamente essa. Ela oferece para nós um mundo de conectividade, mas ela não diz que o preço a ser pago é perder completamente a solidão. Aí eu volto lá, que eu comecei de trás para frente. Então a pandemia nos jogou nesse lugar onde você não podia ir ao shopping, no cinema, ao show e nos lugares todos onde supostamente estavam as nossas alegrias, né? Inclusive há pessoas que dizem assim, eu preciso ter qualidade de vida, sair com os amigos, tomar um café. E parece que estas companhias, elas vão amarrando uma nas outras e vai formando uma teia de sustentação. E aí eu sou budista e a gente tem uma coisa muito clara no budismo que é isso, assim. Quanto de energia você precisa do que está fora de você para você dizer que você está vivendo com felicidade, né? E aí a gente pode fazer as contas, Charles, a gente pode fazer isso junto. Então, assim, eu estou muito bem, estou feliz, uma pessoa plenamente realizada, mas eu tenho uma empregada doméstica em casa que limpa o meu banheiro. Eu estou feliz, eu sou uma pessoa super realizada, mas eu tenho um patrão que paga o meu salário. Eu sou uma pessoa feliz, digo que eu sou realizada, mas alguém costura as roupas que eu acho linda, né? Alguém corta o meu cabelo, alguém arruma a minha cama. Então, para algumas pessoas, a felicidade é plena, mas ela não faz essa continha de quanto de energia do externo ela precisa para estar bem. Ela só vai perceber isso se a empregada não vem, e aí a casa não é arrumada, se ela não tem quem corta o cabelo, se ela não encontra a roupa que ela gostaria de usar, se a cafeteria que ela ama ir para ler um livro não existir. E foi isso que a pandemia nos ofereceu para provar, né? Então a pandemia, ela antecipa o futuro, né? Seja o futuro da velhice, né, do ancião, ou o futuro da nossa própria vida, porque seja o Geraldo, ou o Charles, ou o João, ou o José, nós vamos chegar neste momento da vida, né? O envelhecimento, ele é naturalmente um caminho para a solidão, tá? Ou seja, a solidão de pensamento, a solidão de reflexão, a solidão de companhias, mas isso tudo deveria ser natural, mas não é, porque da nossa parte, a felicidade ela está condicionada, né? E aí é que vem essa reflexão do artigo. Nós condicionamos a nossa felicidade a o encontro do livro que eu gosto, o café que eu gosto, o amigo que me faz bem, que ouve os meus questionamentos, mas não questiona. Então, essa interdependência para dar origem à minha felicidade, ela é o contrário da solidão. Então, eu convido crianças, jovens e adultos que, se de fato pensar em algum momento sobre aprender a viver ou ser feliz, que pense que todo esse aprendizado do viver e da felicidade, ele é uma delusão, é uma palavra aí que começa com B, não é a ilusão que normalmente a gente sempre fala. A delusão é um processo mais profundo que a ilusão, né? Porque nós partimos do pressuposto de que existe uma verdade, nós laureamos essa verdade e a gente sustenta essa verdade, né? Como se fosse um malabarista de circo com um prato na ponta da vara. Então eu fico o tempo todo, né, cortando o meu cabelo, tingindo o meu cabelo para ele não ficar branco, aparando a minha barba, tomando banho, porque se eu não fizer isso, eu vou cair nesse lugar onde o prato vai ter que se quebrar e aí eu entro de fato no meu autorreconhecimento. Então, eu acho que o caminho da solidão, e eu estou frisando isso, ele é também o caminho da felicidade, sobretudo para as crianças. E nós, pais e mães, a gente não consegue nem conceber a ideia, quanto mais a prática, de permitir que uma criança
fique sozinha nos seus cantos e tenha angústia, né? Para vivenciar a frustração, a decepção, a diluição das coisas. A sociedade não tem mais essa condição. E é daí que surge isso que a gente tanto se preocupa, que é a infelicidade, né? E aí eu preciso de pílulas e pílulas e pílulas que promete outra delusão, né? Outra delusão. Ah, com certeza, né? Eu tava pensando aqui enquanto você falava, eu tava lembrando de uma colega de pós-graduação, que é uma pessoa já fazendo pós-graduação, uma pessoa já com a vida, né, organizada, atuando na sua área, muito bem sucedida, e todo final de semana ela fazia uma atividade em grupo, assim, não, uma pedalada, uma escalada, sempre fazia alguma atividade. Sim. E aí um dia, numa conversa, né, informal, ela me disse assim, eu não consigo ficar sozinha. Ela disse que se ela fica sozinha um dia, né, se ela ficava sozinha, hoje espero que ela tenha conseguido trabalhar já isso, né? Mas na época ela disse que se ela ficasse um dia sem ver ninguém, sem sair, ficasse em casa sozinha, ela entrava ficava muito deprimida, né? Não vou dizer depressão, né? Que depressão já é uma coisa mais complexa. Mas ela ficava extremamente deprimida com isso. Então é bem o que você falou, né? Nós não aprendemos, nós acabamos, talvez devido à nossa criação, enfim, a gente vai continuar falando disso no segundo bloco, mas a gente não aprendeu a conviver conosco, né? Com o nosso próprio serzinho, e teremos que conviver com ele até o fim da vida. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Geraldo Peçanha sobre um artigo publicado na revista Sofia número 99, de sua autoria, intitulado Aprendendo a Viver. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Geraldo Peçanha de Almeida sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 99, intitulado Aprender a Viver. O artigo, inclusive, ganhou a capa dessa edição da revista Sofia com uma imagem muito bonita ali de uma borboleta, que é uma analogia que o Geraldo faz no artigo. Então ele fala dessa questão que a lagarta, né, para ela se tornar borboleta, ela tem que fazer força para sair do casulo. Então nesse processo vai ter dor, vai ter uma exposição, né, que ela saia de um local protegido para o mundo ali onde existem perigos, riscos e tudo mais. E que a nossa sociedade hoje, muitas pessoas talvez não queiram fazer esse esforço, né? Tem esse medo de justamente sair do casulo. Você fala também, Geraldo, sobre a dependência de medicamentos que muitos desenvolvem. Até cita um caso de um paciente seu que simplesmente não queria mais sair da clínica, porque lá, se ele tinha insônia, dava um remédio para ele dormir. Se ele ficava triste, dava um remédio para ele ficar alegre. E assim por diante. Então, fala um pouquinho para nós disso. O que nos falta? Nos falta coragem, energia? Como que nós podemos sair desse casulo aí e encarar a vida com qualidade de vida? Sim. Charles, eu lembrei de uma
eu lembrei de no teatro grego, né? Ou seja, estamos lá no começo de tudo. No teatro grego surgiu uma expressão que eles chamavam de ex machina. Na verdade, era Deus ex machina, né? A expressão completa. E o que era isso, assim? Você estava lá numa peça de teatro, eles tinham, né? Depois as pessoas podem retomar essas informações aí. Então tinha as grandes festas dionisíacas, né? A dionisíaca maior, a menor, que eram as colheitas do período. E em comemoração dessas grandes colheitas, eles faziam espetáculos teatrais, né? Ou seja, grandes espetáculos teatrais ao longo de, sei lá, de uma semana, 2 semanas. E esses espetáculos eram patrocinados por aqueles vamos dizer, grandes produtores, enfim. É uma história interessante que a gente tem aí na história mundial, mas nesses teatros, nessas experiências, né, que eram chamadas de grandes dionisíacas ou pequenas dionisíacas, tinha o teatro, e quando tinha um conflito muito grande nessa trama, né, nesse texto dramatúrgico, ou nessa encenação, normalmente os bons autores, os bons escritores assumiam aquele drama, né, e tentavam, de alguma maneira, ir a fundo naquele drama, na existência humana. Mas tinha os autores que eles não mergulhavam nessa profundidade das personagens, e aí eles achavam uma solução mágica. E qual que era essa solução mágica? Era justamente a expressão Deus ex machina. Então você estava lá assistindo uma peça de teatro, e aí, de repente, a família estava endividada, estava devendo muitas coisas, o fulano tinha morrido em guerras, o outro, então a família estava em desgraça profunda, e de repente descia uma solução do céu. Daí é que vem a expressão Deus ex machina, ou seja, um ator ficava pendurado lá no alto, e alguém girava uma manivela e descia aquele ator como se simbolizasse assim, Deus descendo, e quando aquele ator chegava no palco, ele tinha uma solução, ele dizia assim, façam isso, façam aquilo e tal, e aí alguém a manivela de novo e ia embora a solução. Então, no teatro grego, já existia essa conotação, né, ou esse alerta de que, para algumas pessoas, a solução sempre vem ex machina, ou seja, ela desce do céu e desce pronta. E parece, Charles, que nós, de alguma maneira, aprendemos a fazer isso, inclusive com a religião. Independente do perfil religioso, você olha as pessoas negociando com a religião, do tipo, olha aqui, Deus, hoje eu estou aqui diante de ti, dizendo o seguinte, vou ficar de joelho, vou me virar de cambalhota, vou deixar de comer banana, mas você tem que me dar tal coisa. Então, assim, além dessa postura, né, da negociação, existe na religião o fato de muitas pessoas dizerem assim, Deus, eu preciso de tal coisa, nananana. Só que essa necessidade do Geraldo e do Charles, que eu coloquei supostamente na mão daquele Deus que eu acredito, é algo que também poderia ser realizado com o meu trabalho. Mas nós ficamos... lá no futebol, né, a gente diz assim, nossa, eu quero que meu time ganhe, então a gente faz esse processo na política, na religião e dentro de casa. Então você veja, um pai tem problema com o filho, e ele diz assim, ai meu Deus, dá uma solução, toca o coração do meu filho para que ele... Então, nós passamos a nos tornar não dependente do ópio, da maconha, dos barbitúricos, dos alucinógenos, mas nós nos tornamos dependentes das soluções ex machina. A gente quer soluções milagrosas, mágicas ou divinas caindo o tempo todo. Para a minha falta de dinheiro, para a falta de educação dos meus filhos, para o meu desemprego, para todas as condições humanas. Mas a história da borboleta entra justamente aí. Pedir um emprego que vem do céu e ganhar ele assim na porta de casa, alguém batendo dizendo assim, olha, eu sou aqui da empresa do bairro, eu tenho um emprego de 10 mil reais, não precisa ter estudo nenhum, não precisa ter qualificação nenhuma, e é só meio período. O senhor gostaria de trabalhar? Então, essa solução mágica, ela não existe. Mas, com certeza, a pessoa que estudou, que se qualificou, que fala um outro idioma, que está tendo experiências de 5, 10, 15 anos, ela não vai ter alguém na porta oferecendo emprego, mas ela tem condições de chegar lá e dizer, eu estou preparado para esta vaga, vamos ver se eu consigo. Então, colocar a nossa vida
na mão de uma solução ex machina é tão infantil quanto a criança que, sei lá, para a criança a gente até aceita, né? Que a criança diga assim, olha, eu vou parar de chupar chupeta, porque o Papai Noel vai trazer para mim, no fim do ano, o meu carrinho de controle remoto. Então é uma solução ex machina, mas nós estamos falando da infância, estamos falando da inocência, estamos falando da ilusão que tanto bem nos faz. Mas amadurecer carregando essa ilusão de que as soluções são todas mágicas é exatamente esse processo que a gente não quer suportar. E a borboleta tem essa condição, né? Entre tantos outros animais, né? Que é uma lagarta tem que virar uma borboleta pelo esforço que ela faz. E eu não usei a palavra dor e nem sofrimento. Pelo esforço. Porque dentro de um casulo ela sempre será lagarta. Mas para sair do casulo, a força que ela faz para sair faz com que aquela casca, né? Aquela gosma do corpo se solte, se despreende e, portanto, do lado de fora é um elemento liberto, né? Com asas e que pode voar. Mas dentro do casulo ela não vai ter essa condição. Então, o esforço, e eu de novo friso, não é sofrimento, não é dor. O esforço, ele é condicional à realização. E tem um homem que eu admiro demais, que é o Vygotsky, né? Um teórico russo que viveu no período ali da Revolução Russa, 1917, por ali, e é também considerado um dos pais da psicologia social. Ele diz que a atividade realiza a vida, ou seja, uma forma poética também de nos lembrar que o esforço é importante, né? O esforço é importante para a lagarta, para a onça, para o jacaré, para o Charles, para o Geraldo, e, no fundo, essa é a atividade que realiza a vida, né? Parece que do indígena ao asiático, passando por todas as outras etnias, nós somos feitos pelos nossos esforços, né? Pelas nossas buscas, e isso tira a gente daquele lugar que a gente vai ter uma outra conversa em outro momento, que é a tal da procrastinação, né? Nós somos a geração da procrastinação. Né? Por mais que tenhamos assim aviões e podemos ir para o espaço e tudo mais, nós estamos vivendo o tempo da procrastinação, né? Ou seja, se a gente estivesse reescrevendo o Evangelho, a gente estaria assim do lado daqueles que ficavam esperando cair o pão vindo do céu. E eu vejo muito isso no homem, esperando as soluções ex machina, né? E aí isso nos dá a característica de preguiçosos mesmo, né? De procrastinadores. Enquanto você falava, eu lembrei do Bhagavad Gita, né? Sim. O Krishna, quando instrui Arjuna, né? Ele diz que a atividade é muito melhor, né? Do que a ausência de ação. Exatamente. A atividade conduz a uma vida sadia, com energia e assim por diante, né? Alimentando relações humanas e... Foi muito bom você ter lembrado disso, porque quando a gente fala de relações, elas necessitam de um esforço tanto quanto a lagarta para sair, né? Porque você vê, um amigo incomoda, um amigo tem necessidade, um amigo fala coisas que a gente não gosta. Então, qualquer tipo de ação, né? Qualquer tipo de movimento requer conflito, gerenciamento de conflito, desgaste. E por não querermos esse tipo de coisa, nós, de fato, viramos uma geração de procrastinadores, né? Então, assim, eu não vou na casa de fulano porque ele é muito chato, fala umas coisas e eu não tolero mais. Quer dizer, a falta de tolerância é uma procrastinação, né? Porque eu não posso viver num mundo onde tudo está do meu modo, né? Não tem como. Então, eu tenho que fazer algum esforço de suportar o Charles, aguentar o Geraldo, né? Que isso pressupõe convivência, humanização e uma certa dose de humanidade mesmo, né? Com certeza. Geraldo, gratidão pela sua participação. E eu é que agradeço a oportunidade. Demais, demais. Que bacana. Com certeza aí suas reflexões serão bem pertinentes aí para muitos que irão nos assistir e nos ouvir. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Geraldo Peçanha de Almeida sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 99, intitulado Aprender a Viver. Nós vamos ficando por aqui.
seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.